Olá, boa noite. Estamos apresentando um trabalho de matemática aplicada com o tema Substituição Polialfabética, redigido pelos alunos Lara Vitória Lima Ferreira e Hamilton Rodrigues Duda Júnior. Uma cifra polialfabética é qualquer cifra baseada na substituição, usando vários alfabetos de substituição. Uma das cifras mais conhecidas é a cifra de Wegener, embora seja um caso especial simplificado. Porém, não podemos deixar de citar a máquina Enigma, que é a cifra mais complexa, mas ainda é fundamentalmente uma cifra de substituição polialfabética. Acredita-se que a cifra de Albert, criada por Leon Battista Albert por volta de 1467, seja a primeira cifra polialfabética. Albert utilizou um alfabeto misto para criptografar uma mensagem, mas sempre que ele queria, ele mudava para um outro alfabeto, indicando que ele tinha feito isso por meio de uma letra maiúscula ou um número no criptograma. Para essa codificação, Albert utilizou um dispositivo decodificador, seu disco de cifragem, que implementava uma substituição polialfabética com a mistura de alfabetos. Apesar de Albert ser geralmente considerado o pai da cifra polialfabética, já foi alegado que as cifras polialfabéticas podem ter sido desenvolvidas pelo criptólogo árabe Al-Kindi, 600 anos. A cifra de Wegener é um método de criptografia que usa uma série de diferentes cifras de César, baseadas em letras de uma senha. Trata-se de uma versão simplificada de uma das mais geral cifras de substituição polialfabética, inventada por Leon Battista Albert, cerca de 1465. Essa cifra é muito conhecida porque é fácil de perceber e de colocar em prática, parecendo a que tem muita pouca prática, que é inquebrável ou indecifrável. Consequentemente, muitos programadores implementaram esquemas de criptografia nas suas aplicações, que são, no essencial, cifras de Wegener, e que são facilmente quebrados por qualquer outro criptoanalista. A invenção de cifras de Wegener é erradamente atribuída a Blaise de Wegener. Encontra-se originalmente descrita por Giovan Battista Velasco, em seu livro datado de 1553, com o título La Cifra del Sig. A grade de Wegener, conhecida também como tábula recta, era usada para criptografia e descriptografia. No século XV, o monge alemão Johannes Tremetius desenvolveu uma cifra de criptografia polialfabética denominada tábula recta. A tábula recta consistia em uma tabela de 26 por 26, preenchida da seguinte maneira. A primeira linha era preenchida com o alfabeto latino de ordem alfabética. A segunda linha é o mesmo alfabeto, só que deslocado uma casa para a esquerda. A terceira linha é deslocada em mais uma casa e assim por diante, até chegarmos a 25 deslocamentos. Para cifrar uma mensagem, basta começar com a primeira letra da mensagem e a primeira linha da tabela. Para cada letra adicional da mensagem, pulamos para a linha seguinte, até chegarmos ao final das linhas da tabela, onde o ciclo se reinicia. Aqui podemos ter um exemplo da tábula recta. E aqui podemos ter um exemplo do seu criador, Johannes Tremetius, que nasceu dia 1º de fevereiro de 1462 em Trittern, na Alemanha, e faleceu em 1516 em Würzburg, também na Alemanha. Leon Battista Albert é um dos nomes mais conhecidos quando se trata de cifra de substituição polialfabética. Acredita-se que ele foi o pioneiro e o primeiro criador de uma cifra de substituição polialfabética denominada cifra de Albert. Também não podemos deixar outra importante criação, que é o disco de codificação Albert. O disco de codificação Albert, descrito por Leon Battista Albert em seu tratado De Cifres, incorpora o primeiro exemplo de substituição polialfabética com alfabetos mistos e período variável. Esse dispositivo, chamado fórmula, era composto por dois discos concêntricos, presos por um pino comum que podia girar um em relação ao outro. O maior é chamado de stabilis, o menor é chamado de mobilis. A circunferência de cada disco é dividida em 24 células iguais. O anel externo contém um alfabeto minúsculo para o texto simples, e o anel interno tem um alfabeto misto em letras para texto cifrado. O anel externo também inclui os números de 1 a 4 para superencifração de um livro de código contendo 336 frases com valores numéricos atribuídos. Este é um método muito eficaz de ocultar os números de código, uma vez que,
seus equivalentes não podem ser distinguidos das outras letras distorcidas. O deslizamento dos alfabetos é controlado por letras-chave incluídas no corpo do criptograma. Em criptografia, a cifra de César também é conhecida como cifra de troca, código de César ou troca de César. É uma das mais simples e conhecidas técnicas de criptografia. É um tipo de cifra de substituição, na qual cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta no alfabeto abaixo dela um número fixo de vezes. Por exemplo, com uma troca de 3 posições, a letra A seria substituída pela letra D, a letra B se tornaria a letra E, e por assim em diante. O nome do método é em homenagem a Júlio César, que o usou para comunicar com seus generais. O processo de criptografia de uma cifra de César é frequentemente incorporado como uma parte de esquemas mais complexos, como a cifra de Wegener, e continua tendo aplicações modernas, como no sistema ROT13. Como todas as cifras de substituição monoalfabéticas, a cifra de César é facilmente decifrada e, na prática, não oferece essencialmente nenhuma segurança na comunicação. Conta a história que Júlio César utilizava um código nas mensagens enviadas a seus generais, um sistema simples de substituição, no qual cada letra da mensagem original era trocada por a letra que se situa 3 posições à sua frente, ficando da seguinte forma. Cada letra A era substituída por a letra D, a letra B substituída pela letra E e assim sucessivamente. Qualquer código que tenha esse padrão é considerado um código de César. O alfabeto possui 26 letras. Dessa forma, pode-se cifrar um texto de 26 formas diferentes.